Olá, muito boa noite. No ar, mais um programa Ideia Livre aqui na Rede ITA. Hoje recebendo com prazer, no centro do debate, o psicólogo Rossandro Klinge. De imediato, vamos a um breve perfil, como de hábito, do nosso convidado. Rossandro Klinge é psicólogo, professor de especialização da Unicamp, PUC Rio Grande do Sul e da Fundação Dom Cabral, consultor em educação e desenvolvimento humano. Com enorme popularidade nas redes sociais por tratar de psicologia em linguagem acessível e atraente. É autor de 5 livros, consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, além de colunista da Rádio CBN. Como palestrante, viaja pelo mundo abordando as relações interpessoais e o autoconhecimento em eventos do universo corporativo, institucional e educativo. Em 2020, foi cofundador da Educa, que proporciona aos alunos, pais e educadores o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Participam da bancada hoje comigo, como entrevistadores, a jornalista Carla Borba, o médico Guilherme Veras e o psicólogo Luciano Edgley. Rossandro, boa noite, é sempre um prazer insuperável tê-lo conosco aqui no Ideia Livre. Igual, aqui tá em casa, né, Irmã Terra? Você fala em todo canto, mas chegou aqui, aí aqui é casa, né? Muito bom. Eu vou começar o seguinte, há na sua opinião, uma predisposição nesse Natal que está chegando para a reconciliação do ponto de vista familiar, eu diria até do ponto de vista dos brasileiros? Você sente isso? Eu acho que é uma necessidade, né? Se é a predisposição, não sinto, porque tem gente que realmente ainda está muito dividido. Nós temos momentos históricos que são cíclicos. Se você estudar 1000 anos, pegar vários autores, eles percebem que ciclicamente, a cada 70, 90 anos, a gente tem uma mudança tecnológica muito profunda, que gera uma disruptura muito grande. E as pessoas que acompanham essa disruptura, elas começam a enriquecer muito rapidamente e muito velozmente. Isso faz com que aumente muito a concentração de renda na mão de poucos, aumente a pobreza e a classe média perca poder de consumo. Como a classe média continua com desejo de consumo, ela continua comprando, apesar de não ter mais o dinheiro, e aí começa a ter uma corrente de endividamento. Isso acontece a cada 90, 70 anos. Quando acontece isso, as pessoas começam a ter raiva porque elas não conseguem mais comprar as coisas, bancar a própria vida, sentem que pessoas têm demais, outras têm de menos. E aí surgem os populistas, de esquerda e de direita, que vão dizer o seguinte: o problema não é você, não é essa coisa mais sistêmica, que é pouco compreensível para o cidadão comum, o problema é o outro. Ou é o judeu, foi quando foi Hitler lá nos anos 30, né, do século passado, ou é a esquerda, ou é a direita, e vai as teorias conspiratórias que, depois do livro que foi a Bíblia, o livro mais vendido do mundo, na época que Gutenberg fez a imprensa, o segundo foi Como Achar e Matar a Sua Própria Bruxa. A gente sempre adorou uma teoria conspiratória, só não tinha grupos de WhatsApp e Telegram naquela época, porque para tornar tudo mais difícil. Mas a gente está nesse momento histórico que repete, ou seja, mudanças tecnológicas grandes big techs dominando a economia do mundo, pessoas trilionárias e pessoas sem conseguir pagar os próprios boletos. Aí vem uma raiva muito intensa e as pessoas vão encontrar culpados, que é mais simples para o ego humano achar que a culpa é do outro do que sua. Aí, nesse momento, a rivalidade aumenta, porque se você diz que a culpa é do outro, você tem um inimigo a ser combatido. As famílias estão assim. As sociedades estão assim, não só no Brasil, no mundo todo. Eu estive nos Estados Unidos há 2 meses atrás, eu fui para a cidade de Charlotte, que é a cidade que teve aquele problema dos confederados, que eles quebraram as estátuas dos confederados que eram a favor da escravidão. E o que o divide, por exemplo, um republicano de um democrata nos Estados Unidos hoje é infinitamente maior do que o que divide, por exemplo, um petista extremo de um bolsonarista extremo, como a gente tem no Brasil. Então, essa divisão histórica sempre aconteceu. Está mais intensa porque a gente tem digamos assim, uma variável que não tinha no passado, que é a rede social, que tornou a praça pública muito violenta e anônima, porque você posta lá e, como ela é um ambiente de baixa empatia, no momento que eu estou lá tweetando alguma coisa, eu não estou vendo você, ou como eu estou digitando no grupo de família do WhatsApp, uma fake news, ou combatendo como eu não estou vendo meu primo, meu cunhado, eu me torno violento. E aí, depois, para desfazer aquilo é muito complicado. Então, eu acho que tem uma necessidade, tanto que a Inglaterra, depois do Brexit, criou uma campanha para reconciliação, porque a sociedade ficou muito dividida e ainda está, e a gente está nesse ponto aqui. Então, as famílias que estão com disposição, elas vão aproveitar o Natal e o clima do Natal, que sempre é propício para perdão, para reconciliação, pelo discurso que é imbuído do personagem central do Natal, que, para surpresa de muitos, não é o Papai Noel,
é Jesus, que trouxe um discurso de conciliação, de perdão, de encontro da diferença, de respeito e de amor. Então, quando você tem isso em mente, você vai buscar, mas tem pessoas que aproveitaram esse momento, já estavam muito irritadas com a própria vida e estão num nível de conflito que é muito interno e que se reverbera no mundo externo através do ambiente político favorável para isso. Mas aí você vai ver que tem pessoas que foram capturadas por isso, tem pessoas que estão galvanizando esse discurso, e aí a gente percebe muito isso. A gente tem separações, famílias divididas, pessoas que não conseguem mais dialogar, religiões que todas saíram afetadas pelo posicionamento mais e menos intenso que cada uma teve nesse processo, mas acho que também como, historicamente, esse processo chega um momento que você cansa de odiar, aí começa a vir uma necessidade de reencontro. Não sei se vai ser agora, no Natal. Queria muito que fosse, sabe, Arimatea? Por mim seria, mas eu não acho que vai ser nesse Natal, não. Acho que talvez 2023 ou 2024 é que a gente vai poder ver um pouco mais de harmonia nas famílias. Boa noite, Luciano. Boa noite, meus amigos. E é esse sentimento que eu tenho de estar aqui com vocês, de amizade de fato. Boa. Rossandro, seguindo nesse contexto que a Ari perguntou, acerca das conciliações. Quando a gente recomenda mudança de atitude para o novo ano, geralmente a gente costuma dizer que as pessoas precisam se afastar das pessoas tóxicas, pelo menos das que, né, for possível. Mas como é que fica se essas pessoas tóxicas forem da nossa família nuclear? A gente pode se afastar sem culpa? Ou, principalmente quando anos de tentativa de tentar conviver ou de mudar comportamentos não deram certo? Ou família é família, a gente precisa aguentar de toda forma? O ideal do ponto de vista psicológico, levando em consideração que nós somos gregários e que a família ocupa um espaço na formatação de quem somos muito significativo, ainda mais essa família nuclear que você está falando aí, pai, mãe, irmãos, se afastar dessas pessoas tem um custo. A grande questão é que chega um momento que o custo de estar junto delas é maior do que o de estar longe delas. Vamos imaginar um caso clássico de abuso sexual, por exemplo, que houve na infância, enfim, e que a pessoa tentou e não conseguiu, e a pessoa não mudou o comportamento. Então, chega um ponto que manter a relação é tão mais doloroso do que se afastar. Mas é impossível se acreditar que se a gente se afasta sem que a gente não sinta algo, que não tem um preço. Às vezes não é culpa, mas é a própria falta de pertencimento que se perde no momento em que a gente se afasta de alguém que é tão importante para a nossa vida. A constatação de que essa pessoa não foi quem deveria ser, ou esse pai ou essa mãe. Mas tirando esses eventos, eu acho também que tem um discurso muito fácil de achar que todo mundo lá fora é tóxico, sem olhar o quanto eu sou incapaz de conviver com a diferença, com o outro ser diferente, com torcer por um time, gostar de um outro candidato. Essa tentativa de achar que família é uma coisa que todo mundo pensa igual, tem a mesma crença, que tem os mesmos valores, que quer ver a mesma série de TV, é a maior piada que existe e criou-se uma ficção. E tudo que não entra nesse padrão é tóxico. E aí a gente também está meio que tornando tóxico, que é tão somente os desafios comuns da convivência entre os seres humanos. E eu sei que você sabe a diferença disso, eu estou falando muito mais para que quem está nos assistindo possa entender. Então, às vezes, o que acontece é tão somente um convite ao desafio comum de viver em família, caramba. Que a gente, quando casa, compra um pacote. A gente, quando nasce, vem um pacote de pessoas que são diferentes. Família, quantos de nós, vamos imaginar, na noite de Natal, não recebe 2 ou 3 que a gente não suporta em nome de 10 que a gente ama? Quantos de nós, num casamento, não teve que convidar 2 ou 3 que a gente não suporta em nome de 100 que a gente sabe que estava lá, que amava e que não podia não convidar aquele porque o outro não viria? Então, isso é uma arte que exige capacidade de entender e fazer uma negociação o tempo inteiro sobre o quanto vale a pena eu estar a ferro e fogo, dizendo tudo que eu penso, excluindo todas as pessoas que eu não gosto, porque isso tem um custo, né? E aí, claro, se a pessoa acha que isso é uma forma simples de viver a vida, eu acho que conciliar, sempre que possível, quando a condição é permitida, dialogar até com pessoas difíceis e complexas, manter um mínimo de relação, eu acho que é saudável, né, porque a gente também tem o evento dessa ficção de família feliz, de que todo mundo é tóxico, e das bolhas que as redes sociais criaram, de que a gente não se comunica mais com quem é divergente no pensamento. Isso cria uma incapacidade mesmo, assim, cognitiva da gente de lidar com pessoas que vivem num mundo que é muito mais do que aquela visão simplista de que tem um lado certo e um lado errado. Isso é uma complexidade, uma ambiguidade na vida, nas relações, que se a gente não levar em consideração, tudo fica muito difícil, tudo fica intragável, todas as pessoas são intoleráveis de conviver.
E também tem o efeito, claro, da psicologia que a gente sabe, né, que é a transferência. Quantas vezes o tóxico não sou eu? Não sou eu a pessoa que sou intragável, a pessoa que brigo por qualquer coisa, que me lindro, que minhas carências são manifestadas nas relações, que quando não tem um bom dia eu acho que é pessoal, que quando se faz uma piada eu acho que foi comigo. E aí está falando muito mais de mim, né? Está falando da minha necessidade de se repensar como sujeito. Então, às vezes, esse evento do final de ano, dos ciclos que são simbólicos na sociedade, e o Natal e o Réveillon são um grande final de semana do ano, né? E a gente tem no final de semana um silêncio que incomoda muita gente, que toma todas para poder ouvir todas as séries para ver se chega segunda-feira, para entrar na rotina e esquecer de quem é. Mas também tem pessoas que aproveitam esses silêncios dos ciclos para repensar quem são. E há um convite muito nesse momento para a gente fazer isso, aproveitar e pensar assim, será que não seria momento de, em vez de tentando mudar as pessoas ou afastá-las, mudar a mim, para ser mais fácil conviver, inclusive com essas pessoas que eu não posso modificar, porque é tanta energia gasta tentando mudar o outro, energia que só funciona para mudar quando a gente quer, com muito esforço a gente mesmo. Guilherme, boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, Rossano. Prazer estar aqui. Carla, Luciano, nosso amigo de bancada. Gandhi dizia que perdoar é para os fortes, realmente, né? Os fracos não conseguem perdoar. Esse tema é tão real que um dos seus livros, para mim, o livro seminal, é justamente As 5 Faces do Perdão. Em tudo que você estudou, inclusive para compor o livro, relatos de casos que você compartilha com a gente naquele livro, qual a sua opinião sobre por que é tão difícil perdoar? Quais são as bases, até mesmo biológicas, para o perdão? Acredito que, acho que quando Gandhi diz isso, né? Inclusive eu tive 2 oportunidades de fazer palestras com o neto de Gandhi, o Arun Gandhi, que mora na Inglaterra e fala muito sobre o avô. É quem fala em nome do avô no mundo hoje, o neto mais velho dele. Quando Gandhi chama de fraco que não perdoa, eu acho que eu entendo muito no momento histórico que ele se encontrava, mas eu acho que também é muito duro dizer para uma pessoa que não conseguiu perdoar, por exemplo, que ela é fraca. Porque, às vezes, resistir à dor que ela está passando é muito forte. Torna essa pessoa forte. Então, as pessoas têm que entender que o perdão é um processo, não é intelectual. Acho que todos nós entendemos o benefício de perdoar. Mas, quando nós não conseguimos, acho que o primeiro movimento de perdão é se perdoe por ainda não conseguir perdoar. Porque não é fácil. Porque a gente espera da vida o melhor das pessoas, a gente gostaria que o mundo fosse melhor. A gente espera que um pai cuide, não que abuse de uma filha, por exemplo, né? A gente espera que uma mãe cuide, não que seja narcisista. A gente espera que o irmão cuide, não participe de algum tipo de bullying em casa com você. Então, a gente, no momento em que passa por isso, é como se o meu primeiro contato com a humanidade, em vez de ser de acolhimento, de amor, para poder, inclusive, suportar o mundo complexo como ele é, já é um ambiente em que eu sofro as injunções desse contexto doente familiar. Tem famílias que se odeiam, nesse contexto de Natal, né? Tem famílias que se odeiam de graus intensos, até desejo de morte. Tem famílias que não se odeiam, mas que não se colaboram, competem. Elas se reúnem no Natal, não para congraçamento de que bom nos encontrarmos, mas para ver quem está com o carro melhor, para humilhar o outro porque não está com uma roupa legal. Tem famílias que, de fato, vão se unir porque estão contando as horas para se reencontrar, porque se amam mesmo, e nesse contexto vai de grau para grau aqui, num ponto a outro, e claro que nessas em que se odeia, você nasce num ambiente que você já é abusado na infância, então não há como se imaginar que essa pessoa é um covarde ou uma pessoa fraca porque não perdoa, porque ela nem teve a construção da resiliência infantil necessária pelo acolhimento e o pertencimento para depois suportar a dor da vida. Ela já nasce com a dor, então ela não construiu, digamos assim, as ferramentas emocionais para lidar com a vida, com as decepções e aprender a perdoar. Então, ela é como se ela tivesse que fazer todo o jogo. Ela tem que montar a caixa de ferramentas, construir as ferramentas e lidar com o dano. É como se alguém está num barco furado sem nenhuma ferramenta. Eu preciso, nasci, o barco já está furado, estou afundando, então não é pouca coisa essa pessoa não ter ressentimento em relação a isso. O que a gente sabe, e você como cardiologista sabe quantas pesquisas mostram a interferência do ressentimento na vida física, inclusive com relação a problemas cardíacos, são tantas pesquisas, Medline está lá com um monte de artigos sobre isso, é entender que, por ser intelectualmente claro que perdoar é bom, não necessariamente emocionalmente eu tenho capacidade para isso. Então, esse primeiro movimento é, se perdoa por não conseguir perdoar, mas não se acomoda nisso, né? Porque assim, o perdão ele é curativo, ele é libertador para quem executa. Acho que todos nós já tivemos cenas que a gente conseguiu perdoar e sabe essa sensação, né?
de alívio, de tirar um peso das costas, de tirar algo que está drenando. Eu falo que o ressentimento é muito como se eu estivesse numa maratona da vida, cheia daquelas bolas que se colocava nos escravos no passado. Imagina correr para alcançar meus sonhos e objetivos, cheio de obstáculos que eu mesmo que estão colocados na minha vida e que eu ainda não consegui tirar. Eu sonho, eu desejo, até construir competência para isso e vejo alguém chegar antes de mim e sempre acho que a vida é injusta, mas nunca percebi que eu não fiz um movimento que não é fácil, mas é necessário, que é de perdão, que vai me libertar dessa energia que eu gasto para manter esses ressentimentos, para que toda essa energia no passado não continue comprometendo o meu presente ou inviabilizando o meu futuro, e eu possa aqui agora, livre dessas coisas, finalmente correr com a velocidade que eu desejo para alcançar aquilo que eu quero, e talvez por causa disso dizer, olha, sabe vocês que tentaram me ferrar aí no passado? Vocês não me definiram, vocês não me atrapalharam, vocês não me fizeram desistir, nem viabilizaram meus sonhos. Então, acho que uma das coisas interessantes do perdão é que, para mim, perdão é uma grande vingança. Uma vingança no bom sentido. Uma vingança de dizer para aquela pessoa, para aquelas circunstâncias, que elas não foram capazes de te destruir, que elas não foram capazes de inviabilizar a realização dos teus sonhos e que elas não te definiram como pessoa. Elas têm uma marca, está lá na tua personalidade, na tua história, elas têm uma marca, mas ela não é a literatura toda sobre a tua vida, nem é o capítulo final, porque você decidiu com perdão que você reescreve sua história a partir daqui. Carla, boa noite, prazer em tê-la conosco. Boa noite, Ari, Luciano, Guilherme. Boa noite, Rossano. Um prazer aqui nesse encontro. Antes da gente começar, eu disse, a gente está aqui numa confra, né? Numa confra. Que bom. Rossano, a gente está desembarcando, né? Desembarcando aí de 2022. E eu acho que a gente teve um ano que a gente arrastou uma mala um tanto quanto pesada. Né? Guerra no cenário internacional, ataques à democracia, insegurança alimentar, né? O Brasil está aí atinge mais de 33 milhões de pessoas com essa insegurança alimentar. As tensões eleitorais, que a gente já falou aqui, que acabou, que atingiu, né? Para além do mundo da política, a vida familiar. E a gente está aí prestes a pegar um novo voo. Eu queria saber como refazer essa mala, o que a gente pode deixar de fora, dizer, e o que é essencial levar nessa mala para a gente tentar fazer um voo diferente. O primeiro movimento para uma viagem, em que eu quero que novos itens cheguem nessa minha mala, porque acho que quando a gente viaja, a gente quer comprar alguma coisa, né? A gente quer trazer no mínimo um presente para alguém que a gente ama. Mas se ela já for abarrotada, fica difícil. Eu vou ter que pagar excesso, eu nem consigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para essa mala e dizer, o que não cabe mais aí para eu levar para esse ano? Quantas coisas eu preciso necessariamente deixar aqui? Ou porque foram pesadas demais de carregar, porque a gente tem vivido aí momentos históricos demais, a gente cansou, a gente está querendo uma vidazinha comum, né? Acordar sem nenhum grande problema no mundo acontecendo. Como é que eu faço para esvaziar isso? Ou, além disso, que é desses anos que são pesados para todos nós, o que é que eu, independente desse ambiente político, desse ambiente histórico, dessa guerra internacional, da injustiça social do Brasil que se adensou em crises econômicas, isso acontece, o que é meu mesmo assim? O que é que eu tenho carregado nessa lista requentada que eu faço a cada Réveillon, cheia de promessas que eu sei que termino não cumprindo, porque crio uma lista grande, justamente porque o meu objetivo não é atingi-la, mas é torná-la inviável pelo tamanho que eu coloco nela. Talvez a primeira coisa que eu imagino quando a gente vai fazer uma viagem, eu que vivo viajando, né, é tentar fazer uma mala compacta e se preocupar muito mais, não no que eu vou colocar nela, mas nas experiências que eu vou viver. O que é que, por exemplo, eu pretendo viver como experiência o ano que vem? A gente se programa muito, por exemplo, para... tem uma história de Buda que um discípulo dele faz assim, Senhor Buda, por que você que conhece a verdade... Imagine sendo feito para Jesus essa pergunta, João fazendo isso para Jesus, por que você não vai lá naquela vila e diz a todo mundo a verdade? O que é essencial? Ele faz o seguinte, vai lá e pergunta para as pessoas o que elas desejam. Aí depois o discípulo volta, olha, 30% da vila quer ser rica, ou 30% quer ter uma casa melhor, viver bem, os outros 30% quer que a família seja harmoniosa... E se alguém lá queria a verdade, alguém queria saber o sentido da vida, ele disse, não, então não adianta eu oferecer o que as pessoas não estão prontas para receber. Jesus dizia de outro modo, né? Não lançai pérolas aos porcos. A gente tem que se perguntar o seguinte, será que o que eu estou planejando para a minha vida não é sempre sobre coisas? As pessoas planejam coisas, nada contra querer uma casa melhor, um carro melhor, nada, não se trata disso, mas a gente investe muito nisso e esquece de... E se o meu grande projeto for para aqui nessa nova bagagem, eu tenha... competências, virtudes, porque isso sim é duradouro,
Isso sim, a traça não corrói, né? O tempo não destrói, o ferrugem não come. E essas competências, tanto emocionais como de virtudes, elas me dão capacidade para essas conquistas. Termina que eu fico querendo uma casa nova e não capacidade intelectual ou emocional, ou para ter, ou para, inclusive, agradecer a que eu tenho. Que muita gente, na verdade, fica só querendo num frenesi de troca, sem nunca ser capaz de agradecer as conquistas que já realizou. E isso torna a vida exaustiva e cansada. Essa sociedade do cansaço que Byung-Chul Han fala tanto no livro dele. Então, acho que parte dessa busca é uma coisa que eu, talvez, porque depois de 50 você vai criando novos ciclos mentais, né? Essa busca é que qualidades emocionais e morais eu quero para a minha alma, né? E não mais para a minha bagagem de coisas que vão ficando no caminho. E a gente, na pandemia, acho que muita gente viu quantas coisas inúteis a gente tem Sim. em casa, quantas roupas que a gente não usa. E quantos costumes também são inúteis, né? Quantos pensamentos não combinam mais com a nossa vida? Quantas coisas não cabem mais? Porque muito nisso de uma mala compacta em que eu me preocupo muito mais com as experiências desse transladar, desse singrar dos oceanos de um novo tempo, do que com aquilo que eu estou levando, eu estou trazendo, porque as experiências são mais ricas. Eu vou fazer um apêndice da alegoria aqui de Carla. Sim. O que deletar no celular de cada um. Eita. No novo ano. Você já imaginou, Ari? Você já imaginou se a gente chegasse lá em cima em São Pedro e dissesse, ó, para entrar no céu, eu vou projetar numa tela do Data Show aqui o seu grupo de WhatsApp de amigos íntimos. O que você tem mandado lá. Porque na rede social a gente meio que dá uma filtrada no que vai postar, mas nos grupos a gente manda aquelas coisas que a gente sabe que publicamente seriam reprováveis. É muito humano isso. Mas eu acho que uma das coisas que a gente deve deletar no celular é a quantidade de grupos que tem, que às vezes são ineficientes. Acho que tem um livro chamado Essencialismo, que ele trata do quanto a distração do mundo impede a gente produzir. Não no sentido de produzir para o mundo, mas produzir para a gente. No sentido de ter uma vida intelectualmente mais rica. E, às vezes, meu sonho de consumo, eu te digo, Ari, meu sonho de consumo é não ter WhatsApp. Meu sonho de consumo. Mas hoje eu não posso. Ainda é um instrumento de trabalho importante, mas eu tomei algumas decisões há um tempo já, desde o começo. Eu não tenho notificações nenhuma no meu celular. Eu não tenho um smartwatch, que a última coisa que eu quero é um negócio aqui do minha pulseira dizendo que eu tenho que olhar coisas. Eu procuro manter sempre que possível no silencioso e tento me desconectar sempre que posso para poder voltar, né, para o mundo mais sensível que a internet tira de você. E acho que nos grupos que a gente tem aí nesse mundo da internet, tem muita coisa que a gente deve deixar de ver, tem muita gente que a gente deve deixar de seguir, tem outras pessoas que a gente deve aprender a seguir, e tem grupos e tem discussões que a gente não deve mais tratar. E eu acho que uma das coisas fundamentais, sobretudo em grupo de família, até voltando porque você me perguntou no começo, e eu fiz esse pacto na minha família e funcionou em parte dela, pelo menos na parte mais importante, que foi não trazer o tema da política para o grupo e nem nas discussões em casa. Então a gente conseguiu comer pizza, continuou todo mundo se encontrando no domingo, apesar de sermos muito divergentes na visão política, e sempre que alguém tentou levantar a bandeira, eu era o árbitro que, dava cartão vermelho, assunto encerrado, porque eu acho que a gente tem muito mais coisa comum numa família do que pontos divergentes. E se a gente não alimentar o que é comum, a gente vai alimentar o que é divergente, e o preço disso a gente já sabe. Eu que estava pensando em sugerir a formação de um grupo de WhatsApp com o Luciano e contigo. Já desistiu, Guilherme. Já desistiu. Rossandro, ainda nesse contexto, né, da pauta da mudança, você é capaz de olhar para 2022 e dizer, socialmente falando, esquecendo a questão pessoal, Tá. Isso foi o que mais me impactou durante esse ano de 2022. Até com aquela tentativa de dizer, se eu puder evitar que isso me impacte no futuro, ou se eu puder mudar essa mudança, participar dessa mudança. Então, o que é que mais causou-lhe espanto, socialmente falando, em 2022? O ódio nas pessoas. O quanto as pessoas odiavam pessoas que elas amavam tempo atrás. O quanto, por exemplo, a divergência política ela fez com que pessoas que são de uma região diferente, de uma religião diferente, que torcem por um time diferente e que votam no mesmo candidato se tornaram mais unidas, né, do que em grupos, do que uma pessoa que mora com você, que te educou, que te ama. Essa captura psicológica das pessoas, essa manipulação coletiva das pessoas,
que gerou muito ódio, isso foi a coisa que mais me chocou. Eu acho que isso é um laboratório vivo do que aconteceu em 1930 na Alemanha. E se não fosse uma história mais avançada e um conjunto de instituições, ainda que imperfeitas, nacionais e internacionais, de arbítrio entre as pessoas, nós poderíamos correr o risco de reviver coisas tão terríveis como aconteceu ali até o final de 45. Então, quase que a gente chocou um novo ovo de serpente nesse Sim, processo. exatamente. E tá vendo isso está sendo ainda desgastante, porque ainda tem muita gente com muito ódio, e isso é muito lamentável, né? Porque assim, a gente sempre teve rivalidades políticas, sempre fez parte da história da gente, mas esse momento, assim, esse histórico em que a gente mergulha num poço profundo, em que a lama psíquica do indivíduo se encontra com a lama coletiva e a gente quer jogar a pecha que o outro é do mal e deve ser destruído e aniquilado, não só cancelado nas redes sociais, mas, se possível, destruído, quantas pessoas desejaram e ainda desejam que as pessoas morram, né, por causa disso, é uma coisa que é chocante. Mas, de todo modo, também é muito pedagógico, porque eu não acredito que haja, não, Guilherme, não haja cura sem diagnóstico. Então, a gente está diante de um grande diagnóstico social, do quanto a gente ainda tem que trabalhar, mas esse diagnóstico também aponta o quanto nós já trabalhamos, exatamente porque a partir de 45, quando depois de 70 milhões de pessoas mortas, os europeus olham para si e se perguntam como é que vai ser se eles se mataram no início da Primeira Guerra Mundial, se matam na Segunda Guerra Mundial, o que é que vai fazer para eles não se matarem logo? E tomaram a decisão de criar um conjunto de órgãos internacionais de arbítrio para diminuir as tensões e tentar ser muito mais voltados para a parceria, inclusive comercial e transfronteiriça como a União Europeia, que inspirou outras coisas no mundo. Em contrapartida, a gente tem aí ameaças claras para o novo, né, esse novo, digamos assim, essas novas 2 décadas, que é uma tensão entre a China e os Estados Unidos, em que os atores geopoliticamente estão jogando aí, e o Brasil já está sendo chamado para se posicionar, e a gente já percebe muito claramente que não vai decidir nem por um lado nem por outro, mas manter uma relação com ambos os atores. Uma tensão não somente nesse sentido, mas uma tensão também no sentido de democracia versus ditaduras, porque também se trata um pouco disso. Acho que esse movimento geopolítico ele vai impactar muito a cultura. A gente tem visto aí novos players entrar com soft power, por exemplo, com a Coreia do Sul, tanto com tecnologia como séries, como K-pop, que a gente poderia, por exemplo, ser muito mais importante do que eles, pelo tamanho que a gente é, pela força cultural que a gente tem, a gente não conseguiu se colocar ainda nesse lugar. Ainda se olha para o Brasil pensando por que vocês não se tornaram um player relevante, porque a gente ainda está lutando por nossas questões domésticas ainda, né? Há muito tempo, não somente desses últimos 4 anos, há algumas décadas, já tentando aqui lidar com nossas questões domésticas, mas certamente em 2022 esse ódio muito forte, essa divisão entre as pessoas foi muito chocante para mim. Eu acho que não só para mim, mas para muita gente, não só de ver, mas de sentir, né? E sentir isso muito, muito fortemente. E, ao mesmo tempo, saber desses desafios que representam, quando historicamente a gente vai estudar o fato de que sempre que uma potência entra em relativa perda de poder e uma outra entra em ascensão, em nenhum momento da história, tirando a Inglaterra ceder poder para os Estados Unidos, em nenhum outro momento da história isso aconteceu sem uma guerra significativa. A gente torce para que as instituições foram criadas e as conexões comerciais entre esses 2 países evitem que essa guerra aconteça. Há uma tensão aí com relação à invasão de Taiwan e o que isso representaria. Então, infelizmente, a gente ainda tem muita coisa no radar para estar respirando e muitos desafios para poder lidar com ele aqui e fora. Perfeito. Ô Sandro, você como eu estudou o SPB, Moral e Cívica. Para que entregar a idade nessa hora? Pois é. Não precisa disso. Já estão ali filmando minha careca. Na realidade, é porque a gente participou desse tempo e somos professores num outro tempo. Né? E das suas sacadas mais geniais que eu vi, e repito com determinada frequência, sempre dando os devidos créditos, é que a gente vivia numa geração quartel e depois, agora temos uma geração hotel. Né? E eu acho isso muito interessante, esse paralelo que você desenvolveu. E eu queria saber 2 coisas. Primeiro, onde foi que a gente errou a mão? Né? Onde foi que a gente saiu de um modelo para outro? Mas, e segundo, como contornar essa geração hotel dando a ela as responsabilidades que ela precisa sem transformar tudo num quartel?
virar o lar que a gente quer, Virar né? o lar. Que é o equilíbrio. Isso. Guilherme, a gente sabe que isso aqui daria um programa todinho, né? Essa tua pergunta aí, abriria um leque aqui, mas vou tentar ser o mais breve possível na resposta. De fato, a gente tinha uma família que era muito mais cheia de regras e disciplinas, para o bem e para o mal, né? Mas para o mal gerou uma crítica social muito grande, uma vontade de mais democracia e mais simetria nas relações familiares, o que historicamente sempre gera o pêndulo histórico, né? Você sai aqui de um ponto e em vez de você avançar, mantendo o que funcionou e aprimorando, a gente termina jogando tudo fora, inclusive o que funcionava, e vai para o hotel, né? E aí vem o preço de um lugar em que não tem regra nenhuma, que é maior do que o lugar com excesso de regras. A gente não vai voltar para esse lugar de excesso de regras porque, inclusive, as pessoas nem se permitem hoje emocionalmente esse lugar. Mas essa falta de regras também gera um sentimento de que ninguém cuida de mim, não tem adulto na sala, as famílias estão perdidas. A pandemia explicitou isso de forma absurda. O que a gente viu de áudios de pais desesperados querendo devolver os filhos para a terceirização das escolas era muito mais cuida porque eu não suporto. Eu percebi, nem sei fazer isso. Nem sei fazer isso. Eu percebi que tem gente que descobriu que teve filho na pandemia, pelos comentários que fazia. Comem demais, como se criança não tivesse boca, né? Assim, você nem está olhando para o seu filho, né? Percebia, né? Então, assim, você percebe que muita gente descobriu isso, as famílias estão perdidas. Aí, no mundo inteiro, não só no Brasil, se começou uma discussão sobre como a escola, mais uma vez, sobra para a educação esse lugar, como a escola pode colaborar com isso. Aí começou assim, lá na Castel, nos Estados Unidos, aqui na nova BNCC, se coloca isso como necessidade de ter componentes socioemocionais nos currículos. O Fórum Econômico Mundial de Davos, que elenca a cada ano 10 características para um indivíduo estar potencialmente capaz de, a cada ano, vai aumentando os números de soft skills. Hoje em dia, geralmente 80% do que eles propõem para um ser humano capaz são componentes socioemocionais, chamados soft skills, né? E aí a escola vem, então, com esse objetivo agora também de contribuir com a família, nunca substituindo a família, mas colocando na grade curricular o socioemocional como algo fundamental para a construção dessas potências. Seria não somente uma escola que olha para o aluno como alguém que vai colocar um outdoor da aprovação de um grande vestibular para atrair novos alunos, mas alguém que também se preocupa com o letramento das emoções. Ninguém nasce resiliente, nós nos tornamos, e a escola é o lugar em que a gente passa mais tempo da vida. Porque se a gente for fazer um cálculo raso, o maior tempo que a gente passa em casa é dormindo. Né? A gente passa na escola de estado de vigília acordado muito mais tempo. Ainda mais as escolas que estão ampliando, né, o tempo de permanência, o que é muito saudável para ampliar a convivência, enfim, é esse lugar em que a gente também vai forjar essas competências emocionais. Agora, isso não quer dizer que a família está livre de fazer esse papel, muito pelo contrário, ela é convidada para participar desse novo contexto, para que ela possa, então, também receber informações para essa jornada da parentalidade, ou seja, se perdeu a mão sobre o que é ser pai e ser mãe, não adianta mais a escola ficar diagnosticando ou culpando a família num jogo de nós contra eles. O grande objetivo é parceria, porque o sucesso de um aluno é o sucesso de uma família e vice-versa. Se convida a família não mais para acusá-la nem apontar defeito dos filhos, mas para poder conduzir essa família nessa jornada complexa da parentalidade, para que a gente possa construir uma sociedade mais harmônica, porque para você e como eu que estudou moral e cívica, a gente sabe aqui que, de fato, este é a célula primitiva de uma sociedade, e aqui não se trata da família padrão, mas da família, desse lugar onde pessoas estão juntas para se amar, independente da formação dessa família. Esse lugar precisa ser preservado, porque a partir dele nós construímos uma sociedade mais ou menos saudável. O que a gente vê lá fora, o que a gente vê de adolescentes nos shoppings, nos cinemas, na rua, nos aeroportos, desrespeitando, é fruto de um lar em que não há respeito. Ali é tão somente a manifestação de uma falência do lar. Então, nós temos que voltar para esse lugar e reconfigurar, não no sentido de tentar voltar a padrões que não funcionam mais, mas de dar a eles o mínimo de condições saudáveis para a construção de um ser capaz de enfrentar a complexidade do mundo. Se educa, então, pessoas não para, como muitos pais querem hoje, né, controlar as coisas para que os filhos não sofram. Você tem uma ideia, eu vou te dar um exemplo de um amigo meu que ele disse, Sandro, eu vou te contar isso, porque ele é infectologista, em um grande capital aqui do país, e vou te autorizar a contar sem dizer a cidade, nem que foi eu, mas eu fui fazer, durante a pandemia, fui fazer a vacina de 2 crianças cujo pai era cirurgião, e o pai anestesiou os filhos para eles não sentirem a picada da vacina, deu um remédio de dormir. Isso é sintomático de uma falência da capacidade de entender
que não é que você tem que provocar o sofrimento, mas não evitar a ponto do indivíduo não sentir a picada de uma agulha. E aí, quando a vida vem não com uma agulha, mas com uma ferradura na sua cara, você não tem capacidade nenhuma emocional de enfrentar. Qual é a consequência disso? Como meus pais não me forneceram elementos para lidar com o mundo doloroso como ele é, não construíram para mim equipamentos emocionais para lidar com o mundo, quando a dor vem, eu não sei nem que nome eu dou para ela. Na hora que eu não sei nem que nome eu dou para ela, eu vou me cortar. Você sabe que era aqui antigamente, né? Eles começaram a usar moletom, os pais começaram a desconfiar, começaram a cortar as pernas, aí começaram a usar calça quando usavam, aí agora estão cortando a sola dos pés. E o que é isso? A dor emocional é grande e nominada, eu corto o corpo para que essa dor física substitua. Mas chega um ponto que isso não dá conta. Aquele que sofre e que não sabe o nome da dor que tem, nem tem componente emocional para enfrentar a dor, só resta uma escolha, infelizmente. Eu vou tirar a vida daquele que sofre. E aí vem um suicídio infantil juvenil que explodiu no mundo. Como resultado desta família hotel. Sensacional. Não é à toa, né, que os números crescem, né, de ação suicida. Roçando, um outro problema, né, dessa sociedade que a gente tem construído é o da individualidade. Essa semana eu vi um post no Instagram do psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, né, que faz... Eu vi que você curtiu o post, inclusive. Ele faz o Cartas de um Terapeuta, né? Uhum. Então, ele estava falando sobre o algoritmo e como o algoritmo sabota... Qual conteúdos mais relevantes. Exatamente, conteúdos de colaboração, né, conteúdos de encontros, e aposta naquele conteúdo das pessoas sozinhas. Né? Então, está aí reforçando essa lógica do individualismo, do indivíduo autocentrado e tal. Esquecendo que a gente inclusive, coisa que você já falou aí, nós somos seres gregários. Né? Existe uma relação entre essa percepção equivocada, né, de que somos autossuficientes com a dificuldade que a gente tem de desidealizar o outro e desidealizar nós mesmos. Sim. Acho que o individualismo é uma das chagas da humanidade, porque o individualismo gera o egoísmo, e o egoísmo gera as injustiças. É só para mim, ou só para os meus. E me tira desse lugar de pertencimento, seja do clã familiar ou da sociedade da qual eu faço parte. E isso gera uma dor para todo mundo. A gente está num momento de tanta dor na humanidade que até quem venceu está ferrado. Até quem está nesse lugar chamado de sucesso, se tiver abandonado os seus no percurso, não tem ninguém para abrir uma champanhe para comemorar. Então, acho que chega um momento, quando a gente vai estudar, por exemplo, meritocracia, tem estudos que mostram até quem está lá no topo de CEO está mal, sabe? Porque a forma como conquistou foi individual, foi equipe, nunca foi reconhecendo o outro, nunca foi reconhecendo esse contexto. Porque nenhum de nós é o que é se não for por um conjunto de afetos. Eu costumo chegar em eventos de professores, você sabe que você também dá aula, Carla, que eu digo assim, quando alguém vê um iPhone, um carro da Tesla, qualquer tecnologia que se encanta, se sinta homenageado, porque nenhum desses homens construiu isso se não fosse com um conjunto de professores que os educaram. Cada invenção humana tem a assinatura de milhões de educadores. Nunca se trata daquela pessoa. Ela é a ponta de um iceberg. Não reconhecer isso fala muito de você, mas também fala de alguém que foi treinado para imaginar que é assim. E mostra também que essas pessoas não estão bem, não estão felizes. O que a gente observa hoje, tantas pessoas que a gente percebe que estão ali no auge do sucesso, mas emocionalmente totalmente instáveis e mostrando isso na forma como se comunicam, e até como se fosse virtude, né? Mostrando incompetência emocional como virtude. Então, eu acho que chega um ponto que isso começa a doer tanto em todo mundo que a gente vai fazer um movimento contrário. Mas eu vi o post de Alexandre, entendo exatamente a dor que ele sente. Eu acho que, claro que se ele colocasse lá qualquer piada grotesca ou uma coisa para causar, o algoritmo ia fazer aquilo viralizar, porque se alimenta dessa, né, manutenção da audiência a qualquer custo. E eu acho que também chama para nós, enquanto sociedade, a necessidade de rever como é que as redes sociais estão nas nossas vidas e também de inclusive, legislar sobre isso. É algo novo, né? Que também é incrível e fantástico, mas, como tudo, precisa que haja equilíbrio. A gente usou a energia nuclear inicialmente de forma muito equivocada, e hoje a gente usa para salvar vidas com radioterapia. Acho que a mesma coisa tem que acontecer com as redes sociais. Ela, a preço de hoje, tem sido responsável por grande parte desse movimento de ódio coletivo da humanidade, de divisão, mas ela também pode ser participante, né, de um movimento de reunificação das pessoas e de
conversa e diálogo para o coletivo, que é o que alimenta a gente. Né? Porque o que a gente percebe assim, a maior dor que eu percebi no consultório, Carla, era a solidão. A solidão é destrutiva. A solidão corrói, como diz a música, né, do nosso confrade de Pernambuco, é fogo, devora, é amiga do tempo, prima, irmã das horas, e destrói realmente o psiquismo emocional do ser humano. Então, o indivíduo que é individualista narcisista, ele é por si só uma pessoa solitária. Ele pode estar manifestando sua vitória ali num post, mas em casa ele está chorando na solidão de que derrubou muitos, destruiu vários, afastou tantos para conquistar uma coisa tão pífia quanto, sei lá, uma carreira, um carro novo, uma casa nova, enfim. É muito pouca conquista para muito prejuízo emocional. Eu vou dar um desdobramento. A primeira parte da minha colocação no sentido de ser um pouco didático com os telespectadores. Você há pouco registrou que criou as condições e se permitiu se desvencilhar de alguns apetrechos tecnológicos. A partir disso, como é que você atualiza-se em relação à pulsação das ruas, que é algo inerente ao seu trabalho cotidiano? E, na outra perspectiva, o futuro das redes sociais mencionado há pouco aponta para, na sua opinião, a saturação delas? Vou começar pela primeira, né, que já é por si só bem provocativa no sentido de dar conta de como é que a gente se atualiza. Existem comunicadores do mundo da mídia social ou da comunicação social, vocês que são jornalistas sabem muito bem disso, que dão conta de que se você não acessar nada, o conhecimento vai chegar até você. Alguém vai dizer para você o que é importante está acontecendo. Você vai descer no elevador do condomínio, alguém vai falar, você vai ficar sabendo sem precisar buscar. É claro que como alguém que constrói conteúdo e que tem que estar antenado, eu procuro me informar, mas uma coisa que eu faço é não ficar num frenesi de fontes. Procura algumas fontes que você acha que é confiável, minimamente responsáveis por aquilo que produzem, e aí você acessa aquele conhecimento. Hoje em dia tem pessoas que têm um poder de síntese muito grande, que conseguem entregar em 10 minutos um conjunto de informações que são relevantes. Também, nesse momento, tem que fazer um recorte. Por mais que, como psicólogo, e Luciano sabe muito bem disso, a gente atende engenheiros, médicos, advogados, pessoas de várias áreas, o que vai dando para a gente, porque eles trazem o universo deles para a gente, um treino de multiculturalismo, uma visão de interdisciplinar da vida, e até porque eu também sempre gostei muito disso. Por mais que eu goste de muitos assuntos, em algum momento eu tenho que... eu gostaria de saber de muito, mas eu sou bem... nesse sentido, bem humilde no paradoxo socrático, só sei que nada sei. Tem muito mais coisas que eu não domino do que eu domino. Então, eu tenho que focar um pouquinho no que eu gosto, tem coisas que são de interesse, por exemplo, eu gosto de geopolítica. Embora eu não viva dessa área, eu gosto de geopolítica, gosto de história, gosto de geografia, mas eu tenho que me concentrar nas leituras do mundo da psicologia. E o comportamento humano está em todo canto, né? Na política, se o cara chegar na Lua, se chegar a CT aqui agora, iam chamar psicólogos para explicar a reação do ser humano, porque se trata de como a gente lida com as coisas da vida. Então, eu procuro ler coisas que estão da minha área, procuro ler notícias que são pontuais sobre coisas do meu interesse, e o que é do que você chama desse frenesi das ruas, isso chega. Isso não tem como não chegar. Alguém comenta com você, você tá no aeroporto, vê um post, não tem como isso não chegar. Então, se isso vai me chegar, para que buscar o que obviamente vai me chegar? Né? E claro, possa ser que em um momento ou outro eu perca uma informação relevante, mas a custa... sobre a desculpa de que eu estou tendo paz. Então, eu prefiro perder uma outra coisa relevante do que ficar numa sensação de aquele FOMO, no Fear of Missing Out, uma sensação de que estou sempre por fora, e nisso estar por fora de mim mesmo, de não me reconhecer, de não me conhecer, de não me interiorizar, que afinal de contas eu não posso, até por tudo que eu falo, ser alguém que fala de uma coisa que você vai me encontrar e não vai sentir que aquilo que eu falo eu vivo. Então, eu não posso estar falando de busca de paz, de equilíbrio, e não ser uma pessoa que busca se tornar pacífica, equilibrada e leve. E, para isso, muitas vezes, eu tenho que me desconectar mesmo. Né? Com relação às redes sociais, a gente chegou no momento da história, se você for pegar aí Yuval Noah Harari, grandes pensadores do mundo hoje, eles dizem o seguinte: a gente está num momento tal de complexidade do mundo que, pela primeira vez, nenhum de nós consegue dizer como será o mundo nos próximos 5 anos. A gente nunca teve tantos dados consolidados para analisar, mas uma complexidade tão grande que nos impede de chegar a uma conclusão, porque as mudanças são muito intensas, tecnológicas. Agora, enquanto nós estamos aqui fazendo o programa, pode ser que alguém esteja criando algo completamente revolucionário e novo, que vai destruir todo esse mundo que a gente conhece em redes sociais, e algo novo vai acontecer.
As próprias redes estão num processo de metamorfose gigantesca para acompanhar as mudanças, para tentar manter gerações que, por exemplo, antigamente, não, só os mais idosos estão no Facebook. Já tem essa sensação com relação ao Instagram, né? A galera migrando para o TikTok, aí o Instagram buscando elementos do TikTok com o Reels e o Feed infinito para tentar manter essa geração. Então, entre eles em si também é uma guerra de audiência. A sociedade está também se sentindo saturada. Tem um dado, por exemplo, que mostra muito que a gente está hoje, né? Por exemplo, hoje no Brasil tem 3 vezes mais influências digitais do que professores. Isso não é só no Brasil, é no mundo. Claro, tem gente que está é um mercado que se abriu, obviamente, mas tem gente que apenas está dizendo coisas óbvias. E acho que chega um ponto, como tudo na vida, que satura, né? Chega um ponto que as pessoas começam tem gente que começa a sair, mesmo que seja essa saída assim, mais pensada, não vou sair de tudo, porque isso é uma coisa importante do mundo, mas eu vou, digamos, filtrar, ou eu vou ter uma curadoria, né, uma seleção do que está vindo de lá vai me atingir ou não, do que é importante ou não, do quanto eu tenho que estar ou não dando conta disso. Eu acho que é uma coisa que ainda é muito pessoal, mas nem todo mundo tem maturidade para ter, ou condições de ter isso. Eu acho que também aí a escola também entra, tanto que na educação socioemocional hoje também tem educação midiática, o chamado educamídia, como se portar e como conviver com as redes sociais. Acho que é importante, que a gente está vendo aí eventos de cyberbullying, como aconteceu com o filho de uma cantora aqui nesse ano, que terminou se matando por causa de um post no TikTok, que ele começou a sofrer um ataque imenso, e em vez de apagar a conta, ele apaga a própria vida. Então tem muita coisa complexa em relação a isso, mas eu acredito que não só uma decisão pessoal, mas enquanto sociedade é uma discussão que tem que se fazer, que a academia já faz, mas ela não tem poder de decidir, ela tem poder de discutir, de opinar, mas não de decidir. É uma decisão também política, uma decisão midiática, enfim, da gente começar a controlar um pouco do malefício que isso tem feito na nossa vida. Nesse contexto, Rossandro, de tentativa, muitas vezes, de resgate até, é um tema que você também fala muito, daria, obviamente, outro programa inteiro para falar sobre. Mas eu percebo que a cada dia que passa, mais pais perguntam, não sobre o todo, um resgate maior, mas eles dizem, Luciano, eu não sei como começar, o que é que eu faço, o que é que eu proponho ou o que eu imponho para o meu filho para tentar tirá-lo o máximo possível desse mundo virtual, né? É. O primeiro movimento é evitar entrar. Uhum. Então, quanto mais você retarda dar um celular para o filho, melhor. A indicação da Sociedade Americana de Pediatria, que é uma referência para o mundo, a gente sabe disso, é 14 anos o início do uso de celulares. De forma pontual, tipo, não dorme com ele no quarto, porque você não dorme, você fica a noite todinha conectado com os amigos até dar sono. Não almoça com ele conectado para poder estar na relação com a família. Evita-se estar no carro com os pais ouvindo um fonezinho e ignorando aquele momento, que é um momento importante de diálogo. Porque do mesmo jeito que, por exemplo, as pessoas falaram muito dessa coisa, o híbrido ou presencial, e muitas empresas constataram que grandes decisões só se tomam presencialmente. Porque às vezes é uma conversa no café, a gente vai no corredor, aí tem um insight, e no Zoom não vai rolar isso. Então imagina que eu estou indo com meu filho para o colégio, às vezes aquele momento, no trânsito, surge uma conversa, eu percebo um comportamento e eu consigo evitar um dano. Mas se está todo mundo desconectado, porque os pais cobram isso, mas eles também são conectados. Eles querem que os filhos se desconectem, mas não se desconectam. Então a criança vai se desconectar e está 2 adultos olhando para o celular, ela vai pegar também, porque ela está seguindo o modelo. Então a primeira coisa a família precisa desconectar, não somente o filho. A família tem que desconectar. Depois, retardar a entrada no mundo do smartphone. Eles são feitos, tanto o smartphone como os aplicativos, para gerar severa dependência psíquica. Todos os estudos mostram isso, né? Então nós temos que retardar. E uma vez que você está lá, é também ter a capacidade de limitar. Aí o que os pais querem algo que é impossível. Chegar para um adolescente e dizer, você não vai mais usar esse celular como você estava usando, porque suas notas baixaram. E ele ficar bem. Calma, tá bom, papai, tome o celular. É claro que ele vai... Os pais querem ter conversas difíceis, como se não fosse ter algum problema com relação a isso, reações. Então, não tem como eu criar limites e não ter reações. Você não pode simplesmente querer que os filhos sejam assim bem leves na convivência. Educado a trabalho, ter casamento e viver uma relação a 2 de trabalho. As pessoas não querem mais o trabalho de viverem como pais, como companheiros, como esposos. Não tem como. Então, assim, é uma fantasia. Eles chegam pedindo para psicólogos, pediatras, professores, a mágica de, por favor, me ajude, porque eu não sei mais o que eu faço com esta criança. Aí quando você olha,
É um adulto de quase 2 metros, com uma pessoa de quase meio metro, dizendo para você que não sabe o que faz com ela. Aí você olha para o de 2 e pergunta, e eu faço o que com você? E tem um problema, porque isso está gerando um certo hiperdiagnóstico. Prefere. É como você falou, as pessoas preferem ir para um profissional de saúde que tem um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade do que de saber que é incompetência de educar. E aí tem uma um hiperdimensionamento de diagnóstico de medicamentos que tem efeito lá para frente depois. Você tomar sem o diagnóstico correto, sem necessidade, para satisfazer a senha dos pais de chegarem com um laudo na escola, para que a escola facilite para o filho, o efeito dominó disso aí é muito catastrófico. E o interessante é que só um segundinho, só apressar as duas respostas e perguntas para que a gente estava no final do programa. Infelizmente, tem a fatalidade do tempo. Tranquilo. Não, interessante é que os benefícios dessas medicações são questionados, mas os malefícios são certos. São certos, né? Osandro, uma das coisas que eu acho que foi fascinante nas redes sociais foi me permitir saber o que você pensava. Acho que para mim foi uma dádiva, né? Você, como Karnal, Cortella, Pondé, vocês trouxeram uma forma didática, trouxeram uma forma lúdica de nós discutirmos coisas muito profundas, né? E saiba do seu papel crucial na minha formação como professor, né? Então, você me ensina a ensinar e eu acho que isso, por si só, já valeu tudo a pena. Uma viajante disse que acabou de chegar da Itália e disse que uma vida é pouco para a Itália. E eu iria fazer a mesma coisa com você. Eu acho que o Idealive é pouco para você. Muito obrigado por estar aqui, tendo esse prazer de conhecer também, né? Agradecer a Carla que atendeu esse meu pedido, que o Luciano negava há tanto tempo, de apresentar você. Tá certo? Um prazer enorme estar aqui contigo. Piadas internas, gente. Eu que agradeço, Guilherme, pelo carinho. A gente pode Dá ainda pergunta, né? Eu pulei um bocado aqui, mas eu vou direto ao ponto. A escritora Conceição Evaristo, na obra Olhos d'Água, ela diz assim: e quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Então, como manter essa disposição para ir à luta, sem deixar de reconhecer nossas dores, elas né, existirão, mas sem morar nelas também. Eu sempre digo, Carla, que do mesmo jeito que eu não posso, por mais que eu queira, estacionar meu carro na vaga da felicidade perpétua, muito menos devo eu estacionar meu carro na vaga da infelicidade que nunca acaba. Mas é um momento, quando a dor chega com força, eu preciso me permitir senti-la. Não eternamente, mas não dá para... Acabou um relacionamento e aí eu vou lá para o São João, sabe? Eu preciso tentar me entender o que aconteceu, o que eu errei, o que eu posso aprimorar. As pessoas não se dão esse tempo de elaborar lutos de suas próprias dores e vão feridas, né? E porque vão feridas, elas são mais feridas ainda e ferem ainda mais. É como se todo mundo saísse sangrando, com o pé sangrando, e todo mundo com raiva chutasse o outro. É preciso esse tempo, sabe? Que Guilherme Arantes diz de forma tão bonita, né? Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite e meia-luz, daria tudo por um modo de esquecer por meu mundo e nada mais. Esse útero que a dor nos convida a entrar para se refazer, depois voltar. A gente, em algum momento, começa com esse outro olho, agora eu tenho que continuar. Para o cidadão comum, adulto lá, às vezes você está lá sofrendo para caramba e tem que dar expediente no outro dia, tem que atender no outro dia. É da vida, tem que fazer o jornal no outro dia. Quem de nós aqui não já veio trabalhar com um nó na garganta ou vontade desesperada de chorar, porque alguém que a gente ama acabou de ter um diagnóstico difícil? Eu já dei palestra e quase não conseguia falar por causa disso. Quando às vezes não é a gente que está por um problema muito difícil. Mas quando chegar em casa, pelo menos quando chegar em casa, se acolhe, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado. Porque até para que eu possa me capacitar para cuidar dos que eu amo, eu preciso aprender a cuidar de mim. E isso nunca foi egoísmo, isso nunca foi uma forma narcisista de ser. Isso é alguém que aprende que o amor também é aquele que está presente, sobretudo quando você está ferido, que te acolhe, que te lembra das muitas outras dores que pareciam intransponíveis e que, muito pelo contrário, foram essenciais para te tornar quem te tornou e que não vai ser diferente desta vez. Mas está doendo, se acolhe para poder se erguer com muito mais altivez. Interessante aqui no consultório, muitas vezes a gente recebe pacientes que vêm com dor no peito para a gente avaliar. E quando a gente analisa, o paciente, na realidade, não é dor no peito, angina, é angústia.
que tem a mesma raiz, inclusive etimológica. Então, é interessante como essas coisas, essa interface, ela acontece. E, às vezes, a gente quer medicalizar o luto. Medicalizar o que precisa ser vivido. Né? Esse é um rito de passagem, aliás, como o final do ano também é. Né? O final do ano é um rito de passagem que a gente precisa aproveitar para renovar aí nossos janeiros. Eu tenho uns segundinhos, eu queria que você embalasse o seu boa noite para os telespectadores, mas antes vou agradecer aos nossos debatedores, jornalista, colega Carla Borba, o médico Guilherme Veras e também o psicólogo Luciano Edgley. Embalar o seu boa noite com o seguinte: enquanto educador e enquanto professor, psicólogo, qual é a rede social que mais lhe causa temor? Eu acho que é a que mais causa todo mundo, é o Twitter. É o Twitter. Parece que ali reúne um monte de gente que está com vontade de odiar, né? Assim, as pessoas, elas... Qualquer opinião que você colocar, tem gente que está disponível só para discordar. Porque existem discordâncias que são muito bem-vindas, porque elas acrescentam. Eu gosto quando a pessoa... você já parou para pensar sobre essa perspectiva? E acrescenta mesmo, eu acho muito legal, porque, de fato, a gente não domina. Mas quando você vai para um ambiente que a pessoa não quer discordar, apontando caminhos, mas somente mostrar o quanto elas querem manifestar o ressentimento delas, no Twitter eu acho que esse ambiente que é mais doloroso. Muita gente nem suporta sai, né? Boa noite, Feliz Natal. Eu que agradeço. Feliz Natal a todos. O agradecimento derradeiro vai para você, telespectador da Rede ITA. Desde já, como sempre, lembrando Fernando Sabino, encontro marcado, terça-feira que vem, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Até lá.